Capítulo 7 – O desígnio eterno. Temos constatado que para viver a verdadeira vida cristã necessitamos revelação, fé, consagração. Mas se não vemos o objetivo que Deus tem se fixado, não compreenderemos nunca claramente como estas experiências sejam necessárias para conduzir-nos a este fim. Portanto, antes de considerar mais profundamente a questão da experiência interna, prestemos atenção principalmente sobre o grande ponto divino que está diante de nós. Qual é o desígnio de Deus na criação? E qual é seu desígnio na redenção? Pode ser resumido em duas frases, e cada uma trata de uma das duas partes em que dividimos a carta aos Romanos: a glória de Deus, Romanos 3:23, e a glória dos filhos de Deus, Romanos 8:21. Lemos em RM 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O fim que Deus tinha previsto para o homem era a glória, mas o pecado obstaculizou este desígnio e impediu o homem de alcançar a glória de Deus. Quando pensamos no pecado, pensamos instintivamente no juízo que produziu, o associamos invariavelmente à condenação e ao inferno. O pensamento do homem gira sempre em volta do castigo que terá aquele que pecar, mas o pensamento de Deus está sempre voltado à glória que o homem perderá se pecar. O resultado do pecado é que nós somos privados da glória de Deus, o resultado da redenção é que estamos de novo no caminho para a glória. O objetivo de Deus na redenção é a glória, a glória, a glória. O primogênito de muitos irmãos. Esta consideração nos conduz ao capítulo 8 de Romanos, onde o tema é desenvolvido desde o versículo 16 ao 18 e ainda nos versículos 29 e 30. Paulo diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:16-18. E ainda, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Romanos 8:29-30. Qual foi o objetivo de Deus? Foi que seu Filho Jesus Cristo fosse o primogênito de muitos irmãos, devendo ser todos feitos conforme a sua imagem. Como realiza Deus seu plano? Aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. O desígnio de Deus na criação e na redenção foi, portanto, fazer de Cristo o Filho primogênito de muitos filhos glorificados. Talvez isto não significa grande coisa, no princípio, para muitos de nós, porém detenhamo-nos a refletir atentamente. Em João 1,14 nos é dito que o Senhor Jesus é o único Filho de Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O fato que ele fosse o Filho unigênito de Deus significa que ele não tinha outros filhos, mas somente esse. Ele está perto do Pai desde a eternidade. Porém, nos é dito, Deus não estava satisfeito com que Cristo fosse seu único filho, desejava assim que ele fosse seu primogênito. Como pode um filho único converter-se num primogênito? A resposta é simples. Necessita que o pai tenha outros filhos, e então o filho único se converterá em primogênito. O desígnio de Deus na criação e na redenção foi o de ter muitos filhos. Ele os desejou e não podia se sentir satisfeito sem nós. Um tempo atrás eu fiz uma visita ao Sr. George Cushing, o autor de um opúsculo bem conhecido, Segurança, Certeza e Gozo. Quando fui introduzido na presença daquele santo homem, de idade de 93 anos, ele pegou a minha mão na dele e me disse com seu tom tranquilo e firme: irmão, você sabe que eu não posso fazer nada sem ele? E sabe que ele não pode fazer sem mim? Lendo a história do filho pródigo, a maior parte dos leitores permanece impressionada por todas as dificuldades que ele achou, eles concentram o pensamento nos momentos penosos que ele deveu atravessar. Mas este não é o objetivo da parábola. Meu filho estava perdido e achou-se, eis o centro essencial do conto.
Não é importante o que o filho sofreu, mas aquilo que o pai tem perdido. É ele quem sofre, é ele quem perde. Se uma ovelha é perdida, quem sofre a perda? O pastor. Se uma moeda é perdida, quem sofre a perda? A dona. Se um filho é perdido, quem suporta a perda? O pai. Eis a explicação do capítulo 15 de Lucas. O Senhor Jesus era o filho unigênito enquanto era unigênito não tinha irmãos. Mas o pai envia o filho, a fim que o unigênito se converta em primogênito, e o filho dileto tenha muitos irmãos. Temos aqui toda a história da encarnação e da cruz, aqui achamos, enfim, o cumprimento do desígnio de Deus que é conduzir muitos filhos à glória, Hebreus 2:10. Em Romanos 8:29 lemos, muitos irmãos, em Hebreus 2:10, muitos filhos. Desde o ponto de vista do Senhor Jesus, esses são irmãos, desde o ponto de vista de Deus, são filhos. Os dois termos, em seu contexto, sugerem a ideia da maturidade. Deus procura filhos adultos, mas não fica por aqui. Por que não quer que seus filhos vivam numa garagem, ou no campo? Eles querem sua morada, ele quer que pertençam à sua glória. Esta é a explicação de Romanos 8:10, aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. O estado de filho, a plena expressão de seu filho, é que o fim de Deus seja alcançado em muitos filhos. E como pode ser alcançado este fim? Justificando-os e glorificando-os. Em cada sua ação a respeito deles, tem sempre presente este fim. Ele quer filhos maduros e responsáveis com ele em sua glória. Fez tudo o que era necessário para que o céu fosse enchido de filhos glorificados. Tal foi o seu desígnio na redenção da humanidade. O grão de trigo. Mas como pode o Filho unigênito de Deus se converter em seu Filho primogênito? Isto está explicado em João 12:24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A quem representa este grão de trigo? Ele representa o Senhor Jesus. Em todo o universo, Deus não possuía senão um único grão de trigo, não tinha um segundo. Deus colocou este grão de trigo em terra, ele morreu e na ressurreição o grão único tornou-se o grão primogênito, porque deste único grão nasceram muitos outros. No que diz respeito à sua divindade, o Senhor Jesus fica sozinho, o Filho unigênito de Deus. Existe porém um outro sentido no qual, da ressurreição e durante toda a eternidade, ele é também o primogênito e sua vida, partindo daquele momento, se encontra em muitos irmãos. Porque nós que somos nascidos do Espírito nos tornamos, por isso, em participantes da natureza divina, 2 Pedro 1:4. Não porém de nós mesmos, mas, como veremos dentro de pouco, só porque isso depende de Deus em virtude da nossa posição em Cristo. Nós temos recebido o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8:15-16. É pela encarnação e a cruz que o Senhor Jesus rendeu isso possível. Assim o coração paterno de Deus ficou satisfeito, porque pela obediência de seu Filho até a morte, o Pai conseguiu muitos filhos. O 1º e o 20º capítulo de João são, a este respeito, muito preciosos. No início de seu evangelho, João nos fala de Jesus como do Filho unigênito que veio do lado do Pai, João 1:14. No fim do seu evangelho, João nos lembra que o Senhor Jesus, depois de sua morte e ressurreição, disse a Maria Madalena, vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, João 20:17. Até aqui, neste evangelho, o Senhor tinha dito frequentemente, o Pai ou bem é meu Pai, ora, na ressurreição, ele agrega, o vosso Pai. É o Filho maior, o primogênito quem fala. Graças à sua morte e à sua ressurreição, muitos irmãos foram introduzidos na família de Deus, por isso, no mesmo versículo, ele os chama meus irmãos. Assim fazendo ele afirma que não me envergonho de chamá-los meus irmãos, Hebreus 2:11. A escolha que Adão deveu enfrentar.
Deus tinha plantado um grande número de árvores no jardim do Éden, mas, no meio do jardim, num lugar de particular evidência, tinha plantado duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, criado inocente, não tinha conhecimento do bem e do mal. Imaginemos um homem adulto, de uns 30 anos por exemplo, que não tenha nenhuma noção do bem e do mal, nem faculdade alguma para discernir. Não diremos que um homem assim não está desenvolvido? Bem, é mesmo exatamente o que era Adão. Deus o fez entrar no jardim e lhe disse, em substância, o jardim está cheio de árvores de fruta e você pode comer, livremente, o fruto de cada árvore do jardim. No meio do jardim existe uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma o seu fruto, porque no dia que o coma, certamente você morrerá. O que significam, então, estas duas árvores? Adão foi criado, por assim dizer, moralmente neutro, nem pecador, nem santo, mas inocente. Deus o colocou diante destas duas árvores para que ele pudesse livremente exercer a sua escolha. Podia escolher a árvore da vida, ou bem podia escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, o conhecimento do bem e do mal, ainda que proibido a Adão, não era mal em si mesmo. Não o conhecendo, Adão estava num certo sentido limitado, porque era incapaz de decidir por si mesmo as consequências morais de seus atos. O discernimento do bem e do mal não residia nele, mas em Deus somente, e a única linha de ação a seguir por Adão enquanto estava frente ao problema, era apresentá-lo a Deus. Adão no jardim representa uma vida completamente dependente de Deus. Estas duas árvores simbolizavam dois princípios profundos, elas representavam duas ordens de vida, a divina e a humana. A árvore da vida é Deus mesmo porque Deus é a vida. Ele o é na forma mais elevada, é a fonte e o fim. E o fruto, qual é? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode comer a árvore, mas pode comer o fruto. Ninguém pode receber Deus como Deus, mas podemos receber o Senhor Jesus. O fruto é a parte comestível, a parte da árvore que pode ser recebida. Assim, posso então dizer, com o devido respeito, o Senhor Jesus é verdadeiramente Deus sob uma forma que pode ser recebida. Em Cristo nós podemos receber Deus. Se Adão tivesse escolhido a árvore da vida, teria tido parte na vida de Deus, teria então se tornado num filho de Deus, porque teria tido nele uma vida derivada de Deus. Teríamos a vida de Deus em união com o homem, uma raça de homens que têm em si mesmos a vida de Deus e que vivem numa contínua dependência de Deus para manter essa vida. Em vez disso, Adão, tomando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desenvolveu a própria humanidade, sobre uma linha natural fora de Deus. Ele tornou-se autossuficiente, conquistou em si mesmo a possibilidade de exercer um juízo independente, mas não teve em si a vida de Deus. Essa foi a alternativa colocada diante dele. Escolhendo o caminho da obediência, o caminho do Espírito, podia tornar-se um filho de Deus, recebendo a sua vida de Deus. Em vez disso, seguindo o curso natural, pode dar o último toque à sua estrutura, permanecendo aquilo que era, tornando-se um ser autônomo, agindo e julgando fora de Deus. A história da humanidade é o resultado da escolha de Adão. A escolha de Adão, razão da cruz. Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocando-se de tal forma dobre uma base de independência. Assim fazendo tornou-se, como aparecem hoje os homens aos próprios olhos, num homem plenamente evoluído. Ele pode dispor de sua inteligência, pode assumir pessoalmente as suas próprias decisões, pode prosseguir ou parar. Partindo deste ponto, a sua inteligência foi aberta, Gênesis 3:6. Mas a consequência de seu ato foi para ele a morte mais que a vida, porque essa escolha significou uma cumplicidade com Satanás e o colocou sob o juízo de Deus. Eis porque a seguir lhe foi proibido o acesso à árvore da vida. Duas ordens de vida tinham sido propostas a Adão, aquela da vida divina, em dependência de Deus, e aquela da vida humana, com seus recursos independentes. A escolha desta última, realizada por Adão, foi pecado porque ele se aliou com Satanás para opor-se ao desígnio eterno de Deus.
Isto ele fez escolhendo desenvolver a sua humanidade para se tornar talvez um homem muito diferente, aliás, um homem perfeito desde o seu ponto de vista, porém longe de Deus. Mas o fim devia ser a morte, porque não tinha em si a vida divina, necessária à realização do desígnio de Deus em sua existência, e porque ele tinha preferido se tornar, com a independência, um agente do inimigo. É assim que em Adão todos nós nos convertemos em pecadores, dominados como ele por Satanás, sujeitos como ele à lei do pecado e da morte e merecendo, como ele, a cólera divina. Aqui vemos a razão divina da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Vemos, também, a razão divina da verdadeira consagração, da necessidade de considerar-nos como mortos para o pecado, mas como vivos para Deus em Jesus Cristo, e de apresentar-nos a Deus como vivificados, feitos vivos dos mortos que éramos. Devemos ir todos à cruz, porque aquilo que está em nós é por natureza uma vida egoísta em vez de uma vida divina, assim Deus deveu ajuntar tudo o que havia em Adão e deixá-lo de lado. O nosso velho homem foi crucificado. Deus nos colocou a todos em Cristo e o crucificou como o último Adão, assim tudo o que era de Adão foi cancelado. Depois, Cristo ressuscitou sob uma nova forma, tendo ainda um corpo, mas no espírito e não mais na carne. O último Adão em espírito vivificante, 1 Coríntios 15:45. O Senhor Jesus tem agora um corpo ressuscitado, um corpo espiritual, um corpo glorioso e, como não está mais na carne, pode ser agora recebido por todos. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João 6,57, disse Jesus. Os judeus indignavam-se diante do pensamento de comer sua carne e de beber o seu sangue, e de fato não podiam recebê-lo então porque ainda estava literalmente presente na carne. Agora que está no Espírito, cada um de nós pode recebê-lo, e é participando de sua ressurreição que nos convertemos em filhos de Deus. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:12-13. Deus não está operando na reformação de nossa vida. O seu objetivo não é o de levar a nossa vida até um grau de afinamento, porque isto significaria colocar esta vida sobre um plano inteiramente errado. Sobre tal plano Deus não poderia, agora, levar o homem à glória. Ele deve criar um novo homem, um homem nascido de novo, nascido de Deus. A regeneração e a justificação vão a passos juntos. Quem tem o Filho tem a vida. Existem diversos graus da vida. A vida humana se encontra entre a vida dos animais inferiores e a vida de Deus. É impossível superar o abismo que nos separa do grau superior, tanto como do grau inferior, e a distância que nos separa da vida de Deus é infinitamente maior que aquela que nos separa da vida dos animais inferiores. Fiz uma visita, um dia, a um crente que estava em cama com uma doença, e a quem eu chamarei de Sr. Wong, ainda que este não seja o seu verdadeiro nome. Era um homem muito culto, doutor em filosofia, estimado em toda a China pelos seus princípios morais muito elevados, e tinha estado por bastante tempo empenhado na obra cristã. Não acreditava na necessidade de regeneração, anunciava unicamente um evangelho social. Quando entrei em casa do Sr. Wong, seu cachorro preferido estava deitado ao lado dele. Depois de ter falado com ele das coisas de Deus e da natureza de sua obra em nós, indiquei o seu cão e perguntei como se chamava. Se chama Fido, me disse. Fido é o seu nome ou sobrenome? Repliquei. É o seu nome simplesmente, respondeu ele. Você quer dizer que é o seu nome de batismo? Posso então chamá-lo Fido Wong? Insisti. Certamente não, exclamou ele. Mas ele vive em sua família, agreguei ainda. Por que não o chamam Fido Wong? Depois, indicando suas duas filhas, perguntei, as suas filhas são as senhoritas Wong? Sim. Então, por que não posso chamar o vosso cachorro de Sr. Wong? O doutor riu e eu continuei. Você vê aonde eu quero chegar. As suas filhas nasceram em sua família e portanto levam seu nome porque você mesmo comunicou a elas a sua vida. O seu cão pode ser inteligentíssimo, bem educado, fiel, pode ter todas as boas qualidades sob cada ponto de vista, mas a pergunta não é um cachorro bom ou mau? A pergunta é simplesmente, é um cão.
Não precisa ser mau para ser excluído de sua família, é suficiente que seja um cachorro. O mesmo princípio pode se aplicar à sua relação com Deus. A coisa importante não é que você seja um homem mais ou menos bom, mais ou menos ruim, mas simplesmente você é um homem. Se a sua vida se encontra num plano inferior ao da vida de Deus, você não pode pertencer à família de Deus. Durante toda a sua vida o seu objetivo foi o de transformar homens maus em homens bons por meio de sua predicação, porém os homens, como tais, sejam bons ou maus, não podem ter com Deus nenhuma relação vital. A única esperança para nós homens é a de receber o Filho de Deus e quando recebemos sua vida em nós nos transforma em filhos de Deus. O doutor viu a verdade e se converteu naquele dia num membro da família de Deus, recebendo o Filho em seu próprio coração. Aquilo que possuímos hoje em Cristo é mais do que Adão perdeu. Adão foi somente um homem desenvolvido. Permaneceu neste plano e não teve jamais a vida de Deus. Porém nós que recebemos o Filho de Deus, recebemos não somente o perdão dos pecados, mas também a vida divina, prefigurada no jardim do Éden com a árvore da vida. Recebemos pelo novo nascimento, aquele que Adão perdeu, porque temos uma vida que ele nunca teve. Todos nasceram de um homem só. Deus quer dos filhos que sejam co-herdeiros com Cristo na glória, este é o seu objetivo. Mas como poderá alcançá-lo? Leiamos Hebreus 2:10-11, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Temos diante de nós dois protagonistas, ou seja, muitos filhos e o príncipe da salvação deles, ou, em outros termos, aquele que santifica e os que são santificados. Mas é dito que são todos nascidos de um só. O Senhor Jesus, como homem, trouxe a sua vida de Deus, num sentido diferente, mas não menos real, nós recebemos a nossa nova vida de Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, Mateus 1:20, e nós somos nascidos do Espírito, nascidos de Deus. Assim diz Deus, nós nascemos de um só. A preposição de em grego exprime a ideia de nascidos de. O filho primogênito e os numerosos outros filhos são todos, ainda que em um sentido diferente, nascidos da única fonte de vida. Percebemos hoje que temos a mesma vida que Deus possui? A vida que Ele tem no céu é a vida que nos deu aqui embaixo, sobre a terra. É o precioso dom de Deus, Romanos 6:25. É graças a esta verdade que podemos viver, desde agora, uma vida de santidade, porque esta não é a nossa própria vida que foi mudada, mas a vida de Deus que nos foi dada. Vocês perceberam que nesta consideração do desígnio eterno, tudo quanto concerne ao pecado desapareceu? Não existe mais lugar para isso. O pecado entrou com Adão no mundo e então, quando foi cancelado, como devia ser, nós fomos reconduzidos ao ponto onde estava Adão. Mas considerando novamente o desígnio de Deus, abrindo-se assim o acesso à árvore da vida, a redenção nos foi entregue em medida maior do que Adão a tenha possuído. Essa nos fez partícipes da vida de Deus mesmo,